Salve pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está assistindo esse vídeo e seja bem-vindo à nossa primeira videoaula. Eu sou o Caio, para você que não me conhece, eu sou o criador e fundador do projeto que se tornou um site Learning, que é o que vocês estão vendo aqui na minha tela. Bom, para você que ainda não conhece o nosso site, eu vou explicar para vocês de uma forma bem resumida como tudo isso surgiu. Bom, a Learning, ela é uma empresa que foi originada por mim, como eu já disse, mas ela tinha e tem como intuito ensinar você que é um jovem programador ainda inexperiente a aprender a programação em diversos tipos de linguagens de uma forma mais didática e de mais fácil entendimento para todos. Bom, eu levei essa ideia num programa muito conhecido que é o Shark Tank Brasil, onde empresários compram partes de empresas ou a empresa como um todo. É, e bom, se caso eles verem que a empresa tem talvez um futuro muito promissor, eles dão uma oferta, a qual eu fechei uma parceria e hoje eu tenho realmente uma empresa que realmente trabalha com o intuito financeiro. Não é algo simplesmente de criança, uma coisa que realmente é algo só para dizer que realmente existe um site. Não, ela é realmente uma empresa com funcionários onde todos nós trabalhamos e recebemos um salário com o intuito de ajudar você que quer ser um excelente programador, que nós sabemos que você pode ser. E bom, aqui na Learning, como você está vendo nesse vídeo, nossa primeira aula é sobre linguagem R e eu queria pedir desculpa para vocês porque essa aula eu estou fazendo através da máquina que é o celular, não o meu computador, porque infelizmente ele acabou apresentando um problema na questão de captação de áudio. Então eu realmente vou ter que fazer essa videoaula de introdução pelo meu celular. Mas eu prometo para vocês que essa videoaula vai ser repostada. Eu estou postando ela hoje para poder cumprir com as metas da nossa empresa, porque tinha uma data específica para a gente poder postar. Então eu não vou deixar vocês sem esse conteúdo, embora ele não esteja na melhor condição possível. Como eu já disse, eu prometo para vocês que ele vai sim ser repostado de uma maneira bem melhor, com uma qualidade bem maior, com uma edição muito melhor. E talvez tenha mais algum professor da nossa equipe apresentando ao meu lado. E bom, primeiramente falando um pouco da Learning para vocês, que se tornou o nosso site. Aqui a gente vai ter como intuito, como eu disse, ensinar para vocês as principais linguagens e softwares de programação que são utilizados no mercado atual, de uma forma mais didática e de mais fácil entendimento. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu também, assim como você provavelmente eu sou um estudante, eu ainda estou cursando meu ensino médio. E eu gostaria muito de que pessoas que são técnicas na área me explicassem esse tipo de conteúdo. Só que a maioria dos vídeos que eu vejo, basicamente, você já tem que ter uma excelente, não digo excelente, mas uma mínima noção do de termos técnicos em qualquer linguagem que você esteja trabalhando. E o meu objetivo era ensinar essas principais linguagens que os programadores do mundo todo usam de uma forma mais fácil, de uma forma que todo mundo, até uma criança de 5 anos, possa entender e se divertir nessa aula. Bom, aqui apresentando para vocês o nosso site. Aqui eu mostro para vocês também sobre os projetos futuros. Como eu disse, a aula hoje vai ser sobre linguagem R, uma introdução a ela, mas temos como projetos explicar as principais linguagens de programação e softwares e ensinar também a utilizar os principais softwares de programação do mercado atual. Faz parte do primeiro pacote a gente compartilhar essas aulas de linguagem C, Java, Lua, Golang e, como já dito, a R. Terão mais pacotes futuramente que nós pretendemos lançar, nós estamos estudando e trabalhando para que outros tipos de linguagens que também são utilizados para trabalhos e programas específicos, mas eu não posso revelar muito mais do que isso, porque isso já parte de assuntos confidenciais da Learning. E, bom, falando também basicamente, o nosso site ele tem o domínio da NicePage, pois quando eu fui no Shark Tank e minha ideia basicamente da empresa foi comprada, eu adquiri meus sócios, a NicePage também se interessou e viu que poderia ser um projeto extremamente promissor. Então ela fechou a parceria, onde a gente divide esses lucros, e o domínio do site fica com ela, com a NicePage. Mas todo e qualquer tipo de divulgação, enfim, isso é uma parte contratual entre a Learning e a NicePage, só para vocês que estão curiosos do porquê o domínio ser NicePage e não .com.br ou www, etc. Enfim, agora vamos para o que realmente interessa e vamos falar sobre a linguagem R.
E a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder falar sobre linguagem R é fazer a instalação do nosso software, que está aqui separado para vocês, que a gente basicamente tem que fazer o seguinte. Você vai no seu... Se você, obviamente, tiver internet na sua casa, ou em qualquer lugar que você for instalar isso, você precisa ir no Google, ou em qualquer fonte de pesquisa que você tem, e digitar RS, basicamente fica RS Studio Desktop. Ele é o que fornece o nosso software para conseguir ser possível programar em linguagem R, e também ele auxilia na parte de Python. Mas o que nos interessa hoje é a própria linguagem R. Aqui, a gente andando, basicamente arrastando para baixo um pouco do site, ele já fornece para a gente a opção para poder instalar o R. A gente clica aqui, baixe e instale R. Ele vai nos direcionar para uma nova guia, que vai nos dar informações extremamente importantes para você que quiser ler. Vão estar aqui tudo o que você precisa saber relacionado ao R, em relação das burocracias, de como ele funciona. E o que é extremamente importante é aqui. Basicamente ele mostra para qual tipo de máquina você deve baixar o R, que é para Mac, para Linux, para Windows. Então isso aqui é extremamente vital. E ao clicar aqui ele vai fornecer para você as opções mais viáveis para sua determinada máquina. Ou seja, se sua máquina não tem uma memória, não tem um processamento tão bom, ele tem diferentes versões do R para que ele possa rodar da melhor forma possível na máquina que você vai trabalhar com a linguagem e o software de programação R. Bom, basicamente é isso. No processo de instalação é algo bem simples. Depois de você clicar aqui para fazer o download, é só você seguir o passo a passo que o seu computador vai ilustrar para você. E você vai conseguir fazer a instalação de uma maneira tranquila e começar a utilizar a linguagem R. Basicamente, em questão de instalação, não tem muito o que falar além disso. Mas como conteúdo que eu vou deixar exclusivamente para essa aula, que como vocês podem ver no nosso site, tem uma parte que é relacionada realmente só para explicar e falar da linguagem R. Não dar aula em si, mas falar sobre a linguagem. Que a gente vem aqui. Aqui a gente tem a página inicial, que é a que vocês acabaram de ver. Sobre nós, que é informações que eu contei um pouco para vocês da história, de como surgiu a Learning. Tem o contato para caso tenham dúvidas e queiram conversar com a nossa equipe. E a linguagem R em si, que aqui é onde vai estar as nossas aulas, nessa parte de baixo. Aqui estarão nossas aulas. E um pouco das características e da história da linguagem R. Aqui tem informações extremamente interessantes sobre a linguagem R, mas não tem algo que vai ficar exclusivo para essa aula, para você que está assistindo essa aula. Bom, é extremamente importante eu falar que a linguagem R é sim uma linguagem muito utilizada atualmente por diversos programadores no cenário mundial. Mas, como nem tudo são flores, é claro que ela tem suas desvantagens também. E eu vou elencar aqui para vocês as vantagens e as desvantagens, mas eu garanto que as vantagens são bem maiores do que as desvantagens. Bom, as vantagens seriam o quê? É um software que ele é rápido de ser utilizado e ele é gratuito também, ou seja, se você tem a internet na sua casa ou em qualquer lugar que você for utilizar, você vai poder obter o R. Ele também é excelente para simulação, para programação em si e para análises intensivas de computador e etc. Por que isso é importante? Basicamente, se a gente for ler aqui a história da linguagem R, a gente vai ver que foram dois profissionais que trabalhavam no ramo de estatística que criaram essa linguagem, para atender às necessidades deles. Ou seja, ela é excelente para simulação, programação e análise, justamente por isso, por trabalhar com estatísticas, ela precisa ser extremamente exata e extremamente organizada, o que é extremamente benéfico para a gente que vai começar a programar. Se você for programar em R e for uma pessoa que se preocupa com organização, essa é uma das linguagens mais corretas para você utilizar. Tem também que é uma curva de aprendizagem significativa para você aprender. Basicamente, você consegue aprender em um tempo muito bom. Só que vale ressaltar que não é simplesmente porque não é impossível, não é algo muito difícil de se aprender, que se você não se esforçar, você vai conseguir aprender fácil. Não é assim que funciona. Você também tem que fazer a sua parte, assistir nossas aulas, estudar e obviamente, se surgir dúvidas, nos contatar e através do site ou através dos comentários que vão estar disponíveis no vídeo no próprio YouTube. Uma outra vantagem é que os pesquisadores de estatísticas eles fornecem os seus métodos em pacotes de R. Também na parte gráfica ela perde apenas para o MATLAB. E uma outra vantagem que eu também não poderia deixar de citar é que trabalhando com grandes conjuntos de dados, ela é limitada pela RAM. Ou seja, você tem um armazenamento muito bom, pois a máquina ela fornece esse tipo de memória para você realmente utilizar como você quer. Mas cuidado, né? Obviamente,
com quanto você vai utilizar e use da maneira mais correta possível, na versão mais correta possível, para que sua máquina não seja contaminada e perca rendimento por conta disso. Uma outra característica, por ser extremamente utilizada hoje também, ela tem uma comunidade de usuários extremamente ativa. Porque basicamente muitos programadores no mercado atual utilizam isso em diversos setores. Agora falando um pouco das desvantagens, basicamente ela é uma linguagem que é fácil de cometer erros se você não souber bem a linguagem e a sintaxe. Ela não tem um suporte comercial muito grande, o que é um pouco maléfico, por assim dizer, algo que não é benéfico para nós. E ela também apresenta a característica de a preparação e as limpezas de dados dela basicamente podem ser mais confusa e propenso ao erro do que em resoluções proprietárias, como a SPSS ou a SAS. Tem também interface com o software de armazenamento de bancos de dados de SQL. Só que descobrir que métodos utilizar ou como usar uma determinada função pode ser frustrante para você se você não estiver realmente ligado nessa área. E acho que elencando essas vantagens e desvantagens foi basicamente isso. Como eu disse, essa aula foi bem simples, mas por conta de um problema que foi dado no meu computador e pelos nossos profissionais já terem separado aqui na equipe que eu daria essa primeira aula, ela acabou saindo dessa forma, mas essa aula vai ser repostada, como eu disse, bem melhor editada, bem melhor trabalhada. É, vocês vão ter um conteúdo realmente excelente daqui pra frente. E, bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram a nossa aula e estejam com a gente, pois, como o nosso próprio site diz, learning.